sustentável. Um levantamento feito pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza revelou que em todo o país apenas uma parte das unidades de conservação públicas federais, os parques ambientais do nosso país, possuem planos de manejo. E dessas unidades que possuem esse plano, apenas um percentual mínimo, 13,7% delas, fizeram a revisão desse documento. Vamos entender o que é esse plano de manejo, a importância dele e também como ele pode resultar em ganhos para muita gente, com o gerente de conservação da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, o Emerson Oliveira, que também é doutor em Engenharia Florestal, Conservação da Natureza. Emerson, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, Nívia, boa tarde a todos os espectadores, um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Prazer é nosso. Emerson, vamos começar explicando o que é esse plano de manejo e qual a importância dele? Olha, Nívia, toda unidade de conservação, um parque nacional, uma reserva, uma floresta nacional, isso em nível federal ou em níveis estaduais, ela, depois de criada por um ato do poder público, um decreto do Poder Executivo ou uma lei do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado ou mesmo do município, ele precisa, pela lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ter um plano de manejo, que é como um zoneamento municipal, que é o documento elaborado por técnicos e por profissionais dos próprios órgãos que gerem essas áreas, que define onde e como e de que modo o turismo, a pesquisa, a educação ambiental, a proteção dessas áreas precisa ser feita, de que modo e onde, também estabelecendo quais são as áreas, inclusive do ponto de vista de segurança. A gente acabou de ver uma situação em Capitólio, em Minas Gerais, agora recentemente, Então, esse tipo de situação ele tem que estar previsto no plano de manejo para que o visitante, o turista, mesmo o pesquisador que está trabalhando naquela área, tenha segurança para o seu trabalho e também não traga efeitos negativos para a conservação desses ambientes que são, quando uma unidade de conservação ela é criada, porque também esse ambiente é importante do ponto de vista biológico, para a proteção da flora, fauna, dos recursos hídricos locais, por exemplo. E esse estudo que vocês fizeram, vocês conseguiram detectar por que essas unidades não fazem esse plano de manejo, faltam condições? Apenas 61% tem o plano de manejo dessas unidades públicas federais, desses parques públicos federais. E, além de tudo, dessas aí, apenas 13,7% fizeram a revisão. Isso tudo são exigências da lei, tanto o plano como a revisão são exigências de lei, da lei que rege aí esses parques, essas unidades. Por que não há esse plano? Por que 40% ainda não tem esse plano e por que não se faz essa revisão? Exatamente. Nós temos dentro da Fundação Grupo Boticário algumas agendas e territórios prioritários para o nosso trabalho, além de outras ações nacionais. E uma delas foca hoje, atualmente, nessa questão de alavancar o turismo em unidade de conservação e outras áreas naturais. Por quê? Porque a gente entende, e isso é fato, em muitos países isso acontece, no Brasil vem acontecendo, embora não da forma como a gente gostaria, na velocidade que a gente gostaria, que as unidades de conservação elas atuam para dinamizar a economia no entorno dessas áreas, inclusive também para trazer recursos para a própria conservação desses ambientes. Então, nós entendemos e apoiamos, inclusive, o poder público e mesmo a iniciativa privada para criar unidades de conservação, porque elas podem ser públicas ou podem ser privadas, as chamadas reservas particulares do patrimônio natural. Inclusive, a Fundação Grupo Boticário mantém duas. Uma no litoral do estado do Paraná, a Reserva Natural de Salto Morato, e uma outra no estado de Goiás, inclusive também no município de Cavalcante, a Reserva Natural da Serra do Tombador. Então, o que acontece é que, infelizmente, o poder público, nas prioridades dentro do poder público, a questão ambiental ela é sempre deixada em segunda ou terceira instância. E acaba que a unidade de conservação, muitas vezes, ela é criada sobre áreas privadas, e quando isso é feito, quando não é sobre território público, essa área ela precisa ser devidamente indenizada. O proprietário legalmente
possuidor daquela área precisa ser desapropriado pelo valor justo de mercado da sua área e também, eventualmente, por alguma benfeitoria que ali o tenha, para que essa área passe, de fato, para o poder público. E aí, com essa área, né, de fato, nas mãos do poder público, aí o governo pode fazer essa gestão mais adequada da área, né, através, primeiramente, do plano de manejo, que precisa ser revisado de 5 em 5 anos. Então, o que falta, né, em última instância, de fato, são recursos para que essas áreas sejam desapropriadas e os planos de manejo sejam elaborados e depois também infraestrutura para fiscalização, para o receptivo do turista, para que também o turismo não seja predatório, uma trilha bem sinalizada, sanitários, né, uma loja de conveniência, etc., para bem receber o visitante, mesmo o pesquisador para essa área, ela precisa ser estabelecida. Então, o que falta, de fato, são recursos, e aí a Fundação Grupo Boticário, junto com outros parceiros, tem tentado trabalhar aí para que esses recursos, existem recursos disponíveis, não só do orçamento público, mas de outras formas, também, inclusive estabelecido na legislação, que elas podem chegar e devem chegar às unidades de conservação para que elas sejam implementadas e isso possa ser retribuído ao cidadão, inclusive para que ele faça jus em relação aos nossos impostos, nós pagamos impostos também para isso, né, para que essas áreas sejam devolvidas aí para o usufruto da população e não somente para a conservação da fauna e da flora, que essas áreas, desde criadas e minimamente geridas e protegidas, elas já servem minimamente para esse fim. Então, nesse caso, aí, o que acontece, Emerson, é o governo descumprindo uma lei. De fato, é isso, né? A lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação estabelece que a unidade de conservação, depois de criada, ela precisa ser desapropriada quando as terras são pertencentes a particulares e o plano de manejo precisa ser elaborado em até 5 anos e revisado de 5 em 5 anos, para que aí essas áreas possam ser abertas para visitação e mesmo para outros fins, com que cada categoria de unidade de conservação tem alguns objetivos. Para que esses objetivos sejam cumpridos, essas áreas precisam desses investimentos e, infelizmente, salvo exceções, né, que é isso que você trouxe, né, das 334 unidades de conservação estudadas de 2020, somente 201 possuem um plano de manejo e dessas somente 46 foram revisadas nos últimos 5 anos, conforme determina a legislação. E um dos reflexos dessa falta, né, do plano ou mesmo da revisão, Emerson, é a exploração inadequada do ecoturismo nesses locais, que poderia gerar muita riqueza, muito imposto, muita geração de emprego? Em muitos casos é isso, né? Em muitos casos, especialmente quando está de posse de particulares ainda, né? Quando você tem uma cachoeira que tem uma grande demanda de visitação, especialmente agora no tempo de verão, a gente saindo aí dessa situação de pandemia, razoavelmente numa condição um pouquinho melhor, aí as pessoas também buscando espaços ao ar livre para visitar, para levar sua família com mais segurança, mas acontece que as unidades de conservação, do ponto de vista público, muitas vezes, elas não estão disponíveis. E aí, eventualmente, um proprietário ou outro faz a exploração dessas áreas quando, né, o poder público não o faz. E aí, exatamente isso que acontece, né? Acaba-se que, eventualmente, um ou outro acaba sendo, né, em alguns casos, o proprietário explora, inclusive cobrando ingresso por essas áreas, mas não oferecendo uma condição adequada para o visitante, e a economia local acaba não se beneficiando, né? Por exemplo, né, com uma condição adequada de recebimento das pessoas, com camping com boa estrutura, eventualmente até uma outra estrutura de hospedagem para as pessoas podem permanecer por mais tempo na região, no município, no entorno dessas áreas, visitando outras áreas naturais ou não nesses municípios e dinamizando a economia. Isso não se tendo essa implementação e essa regulamentação seguida pelo poder público, isso acaba impedindo essa melhoria da economia local e com a exploração adequada desses pontos turísticos aí dentro de áreas naturais. Nós estamos conversando aqui no Sagres, em Tom Maior, com o gerente de conservação da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, Emerson Oliveira.
Emerson, você tocou num ponto interessante, que é essa questão das pessoas buscarem, né, uma diversão ao ar livre, né? Eu estava lendo um artigo há pouco tempo falando quanto aumentou esse turismo, né, o chamado turismo de isolamento, até um termo que a gente nem conhecia muito, que é justamente esse turismo em locais abertos ao ar livre e sem aglomeração de pessoas, né? Isso com a pandemia aumentou, então, assim, é um potencial que tá perdido aí para essa demanda, né? As pessoas estão procurando e às vezes não têm acesso por conta dessas questões todas que você está colocando. Ou não tem acesso, ou tem acesso em situações que colocam em risco a sua própria segurança, né? Novamente, eu cito o caso agora desse final de semana, de uma área, ela não é uma unidade de conservação, até a chamada de parque do Mirante dos Cânions, que tem uma infraestrutura que foi estabelecida ali, creio eu que pelo proprietário particular da área, com talvez algum apoio da prefeitura, ele não é uma unidade de conservação de fato estabelecida, embora esteja ali do lado do Parque Nacional da Serra da Canastra, que imagino eu que isso poderia estar incorporado, essa área poderia estar incorporada na unidade de conservação, e aí o poder público, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, poder fazer um controle melhor e mais adequado da visitação naquela área. Mas isso, infelizmente, aconteceu. Então, assim, isso realmente é fato, né? Esse nosso estudo, então, a gente concluiu em 2020, utilizamos dados disso para trás, até nos últimos 13 anos, o turismo em áreas protegidas federais no Brasil cresceu 300%, isso no período pré-pandemia, como eu disse, né? Foram mais de 15 milhões de visitantes nas unidades de conservação federais, as que foram monitoradas, algo em torno de 137 unidades. Porém, 75% desse turismo está concentrado em apenas 10 unidades de conservação, que são aquelas unidades de conservação que têm uma condição, uma infraestrutura mais adequada para o recebimento desses visitantes, inclusive turista internacional que muito quer conhecer a nossa flora e fauna, que é tão falada internacionalmente, inclusive, né? Por exemplo, o Parque Nacional da Tijuca teve mais de 3 milhões de visitantes, o Parque Nacional do Iguaçu, mais de 2 milhões de visitantes, a área de proteção ambiental de Petrópolis também em terceiro lugar, e aí, por exemplo, puxando aí para um exemplo aí próximo aí de Goiás, o primeiro parque com maior visitação é o Parque Nacional de Brasília, o famoso Água Mineral, que tem as piscinas de água natural lá, mas teve algo em torno de 251 mil visitantes somente aí no ano de 2019. Ou seja, tem muito potencial para crescer isso, desde que realmente se estabeleça infraestrutura para essas áreas, direcionando recursos, por exemplo, os recursos de compensação ambiental, que podem e devem ser destinados para as unidades de conservação e, de fato, acabam muitas vezes não chegando por problema de infraestrutura, de burocracia ou de legislação que não está devidamente regulamentada, em especial nos estados e municípios no Brasil. E Emerson, é bom chamar a atenção, né, que o Brasil, assim, a natureza é muito diversa, né? Então, nós temos parques aí que contemplam os mais diversos relevos, né, e opções. Tem montanha, tem água quente, tem o Pantanal. Então, assim, é um potencial enorme ainda, né? Eu queria citar aqui também algumas cifras relacionadas ao turismo, né, que estão nesse relatório, que apenas como resultado da visitação de turistas a áreas protegidas brasileiras foram geradas cerca de 90 mil empregos, 2,7 bilhões em renda e 3,8 bilhões em valor agregado ao PIB no ano de 2018, segundo informações aí do Instituto Chico Mendes. Imagina se isso fosse, né, a gente citando que são poucas unidades que têm essa visitação ou uma visitação em massa, né? Imagina se isso fosse, se houvesse esse investimento, né? São mais de 300 unidades só de responsabilidade do governo federal. O quanto não podia gerar de emprego, de renda, de impostos, principalmente nesse momento, né, Emerson, que a gente precisa disso no Brasil. Sem dúvida. Isso sem contar, por exemplo, na geração de impostos, né? Esse mesmo conjunto de unidades que você trouxe, somente, né, nesse levantamento a gente identificou que foram gerados 594 milhões de reais gerados em relação a impostos estaduais
e 323 milhões em relação a impostos federais. Ou seja, né, se a gente conseguisse ampliar realmente a abertura dessas áreas naturais de um modo mais amplo e restrito, como você disse aí, representando a maioria dos biomas do Brasil, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, o Pampa na região sul, mesmo na zona costeira e marinha, a gente poderia alavancar muito mais a nossa economia, gerando empregos e empregos efetivamente sustentáveis, dinamizando de fato a economia e também aumentando a geração de emprego e renda em nosso país. Emerson, além dessa questão da falta do plano de manejo, também tem outros problemas aí que impedem o desenvolvimento dessas atividades nesses locais, nessas unidades de conservação? Sim, e de um modo geral eles recaem também sobre a questão de infraestrutura, né? A maior parte dos parques, né, as áreas naturais que não foram convertidas em outros usos, em agropecuária, em silvicultura, em mineração e tal, são porque elas já têm uma condição de acesso mais difícil. Então, o que precisa estabelecer também é melhoria de infraestrutura em relação a estradas, a portos, a aeroportos, a condição hoteleira, muitas vezes, né, se providenciar financiamento para que o empresário possa estabelecer um de melhor qualificação localmente, para que possa também, inclusive, gerar emprego localmente e, de fato, dinamizar, contribuir para essa dinamização da economia regionalmente. E tem outras questões, isso que eu falei também em relação à regularização fundiária, né? O Brasil precisa realmente se debruçar sobre essa questão e resolver esse problema em relação à questão fundiária das unidades de conservação no Brasil e também e mesmo em relação a estrutura dos órgãos gestores, o Instituto Chico Mendes, em nível federal, as secretarias de Estado e Meio Ambiente e municipais em nível mais local, elas precisam de pessoal, precisam de estrutura, precisam de recursos e muitas vezes a gente vê que isso de fato não tem acontecido, infelizmente. E a gente tenta trabalhar junto com outros parceiros da sociedade civil, com o próprio Ministério Público, órgãos de fiscalização e controle, para que isso de fato venha melhorar nos últimos anos aí no nosso país. A gente está falando muito aqui, né, de responsabilidade do governo. Eu queria que você falasse um pouquinho também como que a iniciativa privada tem trabalhado, né? Você pertence à Fundação Grupo Boticário, ligado a um grupo empresarial, né? A iniciativa privada tem feito sua parte, tem buscado também tanto cobrar do governo, quanto organizar também as comunidades, porque isso passa muito também por pressão popular, né? Essa organização e essa efetivação dessas áreas. Como é que você vê a atuação da iniciativa privada? Sem dúvida, a iniciativa privada tem um papel super importante aí nesse processo também, porque muitas vezes a gente vê que realmente, né, o poder público tem outras prioridades e recursos também muitas vezes não é suficiente para tudo. E muitas instituições, muitas empresas têm trabalhado nesse sentido. Como você disse, a Fundação Grupo Boticário, ela existe há 30 anos, né, mantida pelo grupo de mesmo nome, né, mantemos duas reservas particulares, mostrando o nosso trabalho. As nossas duas reservas, elas são geridas semelhantes a um parque nacional, um parque estadual. Então, temos visitação, temos pesquisa, temos educação ambiental, trabalhamos com as comunidades do entorno, inclusive gerando emprego e renda também em torno dessas áreas. Mas a gente vê que essa questão relativa à proteção de áreas, infelizmente, são poucas empresas que se destinam a essa função. Por outro lado, em relação à sustentabilidade, a gente está vendo que as empresas têm se preocupado um pouquinho mais, para que pelo menos, né, em relação à minimização de impactos, a compensação dos seus impactos, a compensação de geração de resíduos, a questão das mudanças climáticas também, tem havido uma consciência bem maior em relação às empresas. E esse ponto que eu falei em relação à compensação ambiental, por exemplo, Nívia, é uma coisa que realmente as empresas elas têm feito. Toda empresa aqui, todo grande empreendimento que é instalado no país, que gera um impacto ambiental, ele precisa passar por um processo de licenciamento.
E esse licenciamento, né, através do estudo de impacto ambiental, ele gera, quando o impacto ambiental ele não pode ser mitigado, ele não pode ser, de fato, reduzido o seu dano, ele precisa ser compensado. E aí a principal forma de compensação é através do investimento exatamente na criação e implementação de unidade de conservação no Brasil. E as empresas têm feito seu papel, né? Elas, né, fazem o licenciamento, elas pagam o que devem, muitas vezes pagam através de uma conta na justiça ou coisa parecida para se livrar daquele débito, e o que acontece é que muitas vezes, de novo, o poder público ele não faz chegar esse recurso dessa compensação ambiental gerada pelas empresas, tanto empresas públicas e privadas, quanto empresas públicas também, e acaba que o recurso, né, lá na ponta, ele acaba não chegando, infelizmente as coisas não acontecem. Mas a gente tem melhorado a situação e as empresas estão cada vez mais conscientes aí com o seu papel em relação à questão ambiental, além de social e outras que são super importantes, e a sociedade realmente está atenta para isso, cada vez mais atenta. E é preciso mesmo, né, Emerson, porque a gente está falando aqui muito dessa questão do turismo, né, do ecoturismo, que pode aí gerar emprego, renda, imposto, melhorar a vida de muita gente, inclusive ajudar o país a sair dessa crise que ele está enfrentando. Mas a gente tem que lembrar que as unidades de conservação, como você disse, elas têm um outro papel também, né? Vários outros papéis, como o da pesquisa, né? Um país com biodiversidade como a do Brasil, uma pesquisa essencial, e também a própria preservação, né? da natureza, das espécies nessas unidades, né? A preservação dos recursos hídricos, né? A gente está saindo Exatamente. também de uma crise hídrica super forte, talvez uma das mais fortes que a gente teve aí na nossa história mais recente. Então, boa parte dessas unidades, não a maioria, protegem mananciais, protegem nascentes, que vão ser úteis lá na frente também para a própria geração de energia, para as atividades produtivas, a própria agropecuária. Essas áreas naturais elas são importantes também para conter encostas, conter problemas de deslizamentos que a gente tem verificado agora nessa época das chuvas. Todo ano, constantemente nessa época, a gente vê esses problemas no Brasil. Além de manter a biodiversidade, ela mantém polinizadores, né, que são extremamente úteis para a agropecuária no entorno dessas áreas. A regulação climática local e regional, muitas vezes até em nível global, ela é beneficiada pela manutenção dessas áreas naturais. A gente sabe aí da importância da Amazônia, por exemplo, para as chuvas que são fundamentais para a agricultura na região sul e sudeste do país. Ou seja, né, a gente consegue produzir, desenvolver economicamente, estabelecimento de atividades industriais, mas a gente precisa dessas áreas também mantidas com a sua vegetação natural, para que elas possam também manter a longo prazo efetivamente essas nossas atividades econômicas. Emerson, caminhando para encerrar aqui a nossa conversa, a Fundação Grupo Boticário elaborou, né, esse levantamento, esse estudo, e agora vocês pretendem levar esse levantamento aos órgãos governamentais ou até a outras instituições, como o Ministério Público, enfim, instituições de defesa aí dos interesses coletivos, para ajudar a mudar essa realidade, ou pelo menos despertar aí esse início, né, de mudança dessa realidade, dessas unidades? Sim, sem dúvida. Esse estudo ele é público, né? Qualquer pessoa pode acessar nossas redes sociais ou nossa página eletrônica, fundaçãogrupoboticário.org.br. Tudo está disponível para qualquer pessoa ou instituição. E nós, além disso, também além de divulgar ela amplamente, a gente também trabalha diretamente com as instituições que têm a responsabilidade para resolver essa questão, como eu disse. Além de parceiros da sociedade civil, outras ONGs, mesmo empresas que estejam dispostas a colaborar nesse processo, a principal ação nossa é através do Ministério Público, da Associação Brasileira dos Ministérios Públicos
ambientais, em especial, trabalhar para que essa questão do recurso que necessita chegar às unidades de conservação, de fato chegue. Em especial isso que eu comentei em relação à compensação ambiental. Existe muito recurso disponível, alguns prontamente disponíveis e outros que precisam ser resgatados desse processo, desde que a legislação, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é do ano de 2000, regulamentado em 2002, e lá para cá tem muito recurso que está represado, que pode e deve chegar para essas unidades de conservação, e aí a gente tem trabalhado com o próprio Ministério Público para resolver essas questões, em especial junto aos estados que têm uma necessidade maior, especialmente do ponto de vista técnico, para o estabelecimento da regulamentação, de criação de fundos, para que esses fundos funcionem e gerem os recursos para as unidades de conservação, trabalhando também com o poder público, poder executivo, poder legislativo locais, para também, quando necessário, o estabelecimento de medidas legais para que isso de fato aconteça. Emerson Oliveira, gerente de conservação da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter atendido ao nosso convite e ter feito esses esclarecimentos aqui para o nosso público. E parabéns ao Grupo Boticário pela iniciativa, por essas iniciativas, né, que ajudam a conservar a nossa natureza. Nívia, nós é que agradecemos e ficamos à disposição aí para outros momentos colaborar com o trabalho de vocês também. Ah, com certeza.